Rick Mais Notícias. E nós começamos o Rick Mais Notícias de hoje falando da manifestação da senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, pedindo que o Senado assuma para si, para a Câmara Alta da República, que o parlamento brasileiro saia em defesa do ex-presidente Lula. Ficou no vazio. Mark. Ela começou o discurso, Deninha, dizendo que o processo está encaminhando para a prisão do ex-presidente Lula. De acordo com a senadora, uma prisão injusta, porque o petista não teria cometido nenhum crime. Gleice ainda justificou que o Supremo Tribunal Federal já contrariou a decisão de 2016, que admite a prisão após condenação em segunda instância, e que a ministra Carmen Lúcia disse que não vai colocar o tema em discussão porque está se sentindo pressionada. Em novembro do ano passado, o Senado já havia se manifestado contrário às prisões em segunda instância em manifestação ao STF. Por que a senadora Gleice Hoffmann apela com esse grau de desespero para que o Supremo Tribunal Federal volte a debater um assunto que ele próprio já discutiu 3 vezes? Porque o ministro Gilmar Mendes estaria disposto a mudar de lado. E com isso, o início do cumprimento da pena não se daria após a segunda instância, e sim somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que na prática leva à impunidade. O Senado deu de ombros para a senadora Gleice. Ninguém se mexeu, e evidentemente que a casa não vai assumir o discurso da presidente do PT, nem teria cabimento. Mas o Partido dos Trabalhadores passou a entender verdadeiramente a prisão de Lula como algo que vai acontecer. Está chegando o momento em que o ex-presidente Lula será levado às grades. Alguns cálculos dão conta de que Lula poderia ser preso, inclusive, antes da Páscoa. De que pode vir a ser preso aí daqui 20 dias, 30 dias. E aí o desespero bateu a porta, o Lula já emitiu até nota se dizendo preso político, que é o que restou, né? Você precisa de um discurso. Você precisa se grudar a um discurso, ainda que o discurso seja falso. Porque o discurso do crime, evidentemente, que ele não terá... Seria muito mais íntegro e honesto que pedisse desculpa à população de que de fato se lambuzou a corrupção. Mas não, ele prefere a fantasia de que ele não passa de um preso político, o que é uma grandíssima de uma mentira e de uma bobagem. A realidade, Mark, é que Lula já começa a enxergar pinhais à sua frente. Denis, até porque, pelo precedente fixado pelo Mensalão, não será preciso nem aguardar a publicação do acórdão que vai definir aí a questão dos embargos de declaração do Lula. Então, assim que sair a decisão lá na TRU em Porto Alegre, o processo volta para o Moro e o Moro pode decretar a prisão. Não precisa nem aguardar o acordo. É por isso o desespero. Por isso o tic-tac, né? É o reloginho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá batendo a porta. Então, você vê estratégias adotadas pelo PT de uma maneira muito clara. Chamar a atenção do nosso ouvinte do que ele perceberá daqui em diante como o discurso do PT. O que Lula, Gleice e os macaquinhos animados repetirão na sua timeline aí da rede social? Que Lula é um preso político perseguido pelas elites, pela justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela imprensa. De que Lula está sendo preso para que não possa concorrer e com isso os pobres não terão vez no governo.
Essa é uma maldade estabelecida pela elite econômica para perseguir o único presidente popular da história do Brasil. De que Lula provará sua inocência nos tribunais superiores e, se preciso for, irá aos tribunais internacionais. E que o PT e as suas lideranças irão ao cenário internacional denunciar o fim da democracia no Brasil. Esse é o discurso que o PT vai te fazer engolir. Ele é falso do A ao Z. Tudo. Da primeira à última sílaba. Da primeira à última letra. Mas é isso que você vai ouvir, ler e ter que conviver. No desrespeito absoluto e completo à liberdade do Poder Judiciário. Daniel, a expectativa é que esses embargos de declaração do Lula só sejam julgados pelo TRF no dia 26. Mas... 26 de março. Isso, 26 de março, próximo Tá dia batendo 26. Pode tá acontecer batendo agora. a porta, Marco. Deixa eu te contar uma coisa que pode acontecer hoje. Hoje, o relator do caso, o Gebran Neto, desembargador aqui do Paraná, inclusive, pode incluir hoje na pauta suplementar da turma a discussão do caso. Isso porque o Lula pediu aviso prévio, o Gebran não concorda com isso. O Lula pediu para ser avisado previamente se for preso. E pode incluir hoje na pauta suplementar da turma. Então poderemos ter hoje, quem sabe, uma decisão. É mais difícil, mas o Gebran sinalizou que pode fazer isso sim. Tic-tac, 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 tic-tac. O reloginho está correndo. Por isso que o PT tem adotado essa estratégia daqui em diante. Agora, mais do que nunca, nós ouviremos o mimimi. Não tem um meme, Fernandinho, que corre na internet, que é uma imagem de Moisés. Já viu esse meme? É o Moisés, aquele com os braços abertos, assim, abrindo o Mar Vermelho, e aí é escrito em cima da fotinho, que comece o mimimi. Ah, sim, aham. Já vi, muitas vezes. É por aí. É o que restou. A tentativa de se fazer de vítima de uma perseguição política. Na real, Lula é um bandido comum. E vai pra grade, que é o local onde todos os bandidos comuns devem estar. E os bandidos comuns dos outros partidos, os que têm foro privilegiado, só não fazem companhia ao Lula, como os Aécio Neves da vida e por aí assim por diante, porque o Supremo é o Supremo Tribunal da Impunidade. Não julga ninguém. 7h13. Daniel, pra você ver o tamanho do desespero, até os dirigentes do PT já estão admitindo publicamente, inclusive, que Lula vai ser preso. Disseram, inclusive, a Folha de São Paulo hoje, que acreditam que ele não vai ficar muito tempo preso. Ele vai ser preso, vai ser recolhido ao sistema penitenciário, mas que ele não fica muito tempo preso, segundo os dirigentes petistas, ouvidos pela Folha de São Paulo. Os advogados de Marcelo Odebrecht diziam a mesma coisa. Não, o Marcelo vai ficar preso? Imagina! Entrou e vai sair com habeas corpus. Marcelo Odebrecht deixou a cadeia faz, 60 dias? 90 dias? Se tanto, depois de 2 anos de grade. Até porque eles acreditavam também que a Carmen Lúcia ia pautar a questão da prisão em segunda instância e ia mudar tudo, né? Agora viram que não deu certo a tentativa deles. Mas eu preciso sublinhar aqui a minha admiração pela postura da ministra presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela tem segurado no osso, no peito mesmo. O que é algo absolutamente divorciado da prática do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia, vamos ver se aguenta, mas tem segurado até agora. Não, e a desfaçatez da Glaze, né, Daniel? Ela não foi nem convidada, ela pediu uma reunião com a Carmen Lúcia não quis recebê-la, ela foi lá à força, se plantou no gabinete da ministra e vem dizer agora que não sabe quem está pressionando a ministra. Por favor, senadora. 7h15, antes de ouvir a opinião de quem está do outro lado do rádio, tem mais uma da senadora Gleice, para a gente fechar esse bloco. A senadora entrou com um processo contra o deputado estadual Ricardo Arruda. Ele é do Patriota, o antigo PEN. É um missionário Arruda. Ela contratou o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, para advogar em nome dela.
que a senadora tem de bronca com o deputado missionário Arruda, hein, Mark? Ela diz, Daninha, que o deputado publicou um vídeo com mensagens ofensivas direcionadas a ela e ao Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, e que essas expressões usadas por ele atingiram sua dignidade e decoro. Segundo o deputado Ricardo Arruda, o vídeo dele era uma resposta aos vídeos de Gleisi, que convoca o povo para ir às ruas fazer batalhas. Nossa produção tentou gravar entrevista com a senadora, mas a assessoria de imprensa dela foi informada que ela não poderia atender. No processo, além de reclamar das acusações, a senadora pede ainda que Arruda tire o vídeo do Facebook. Tire o vídeo do Facebook. Liberdade de expressão, né, senadora? Ele publique o que ele quiser. Se, porventura, a justiça entender que ele abusou do seu direito, e ele pode falar tudo o que quiser, como a senhora fala também tudo o que quer, até porque estão protegidos pela imunidade parlamentar, e daí fica nisso. Agora, esse processo não vai dar em nada. Na real, o que isso vai dar? Nada. E o que a senadora Gleisi conseguiu? Dar voz e visibilidade a um deputado de pouco brilho na Assembleia Legislativa do Paraná. Pouca gente conhece o trabalho do deputado missionário Arruda. Ele é um deputado que entrou aí naquela leva de eleitos do Ratinho Júnior, que levou uma bancada gigantesca lá do PSC. E não é um deputado, assim, da primeira linha, do primeiro time do Parlamento do Paraná. Tá em todos os jornais, tá falando em todas as rádios. A senadora Gleisi, até nisso, chuta pra fora. Tá na marca do pênalti sem goleiro. Bate na bandeirinha de escanteio. Parabéns aos envolvidos. 7h18. E os ouvintes, hein, Mark Souza? Estão aqui comentando principalmente sobre a possível prisão do ex-presidente Lula. O Sérgio Luiz, aqui de Curitiba, diz que essa novela mexicana tem que acabar logo. Ninguém aguenta mais assistir e ouvir a respeito. Também tem a Jaqueline dizendo que o dia que Lula for preso, o Brasil precisa sair às ruas com a camiseta do Brasil, com a banda, trio elétrico, escola de samba e tudo mais, diz a ouvinte. Muita gente aqui criticando a senadora Gleisi Hoffmann por tentar que o Senado aí se posicione contra a prisão em segunda instância. Também tem o William do Sítio Cercado dizendo que ele entende o desespero da Gleisi porque o Lula vai para a cadeia e sai do foco. Aí ela pode ser a bola da vez, diz o ouvinte. A Gleisi, que também responde perante ao Supremo Tribunal Federal ações no âmbito da Lava Jato. Muita gente perguntando aqui, Deninha, se o Lula vai ser preso e vai vir para Curitiba. Isso é uma decisão do juiz Sérgio Moro. Em tese, ele começa a cumprir pena. Quem cumpre pena, cumpre perto de casa. Mas Moro lembra que Lula responde a mais 2 processos aqui em Curitiba. Então, para a questão da celeridade processual, para ele ficar à disposição da justiça, nesses processos que ele responde aqui na capital, pode ser que ele fique preso aqui sim. O pessoal está falando aqui, eu quero que ele vá para Piraquara, não para Pinhais e tal. Acho que ele não vai nem para Pinhais nem para Piraquara, mas depois eu conto isso. As coisas estão se desenhando ainda, o ouvinte vai ter uma surpresa em breve. Mas, por enquanto, não está programado nem Pinhais, nem Piraquara. Está programado Curitiba, mas nem nos 2 lugares. E eu que imaginei que o Supremo Tribunal Federal iria fazer o serviço, e acho que vai. E só não fez o serviço ainda por conta de uma pessoa, a ministra Carmen Lúcia. Porque ela não pautou. Por que o desespero da Gleisi pela pauta? Porque sabe que iria conseguir mudar a compreensão para poupar o Lula. Como a ministra Carmen Lúcia não está cedendo às pressões, o cenário é a cadeia. E o cenário da cadeia está perto. Está caminhando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Está indo. Caminhando e cantando em direção à grade. O Marcos Souza está cheio de mistério. Que não pode contar. Tá parecendo... Eu tô louco para saber onde que é. Parecendo o João Kleber. Então, daqui a pouco eu conto. Daqui a pouquinho eu conto. Vamos pro intervalo? Vamos, mas posso falar uma coisa antes? Ouvinte que participar agora, pela manhã, tem que ser aqui de Curitiba, no Rick Mais Notícias, está valendo um par de ingressos para o show de Christian Ralph, que rola dia 24 de março, no Teatro Positivo. Então assim, tem que mandar um WhatsApp para cá no 41 985 04 5092. Convença o coração peludo do Mark Souza que você vai ao show do Christian e Ralph.
tá bom? Se convencer, o ingresso é teu. Onde que vai ser o show do Christian Ralph? No Teatro Positivo. No Teatro Positivo, então tá bom. Rick Mais Notícias. Foi enorme a repercussão ontem aqui no Paraná do nosso jornal quando comentamos a possibilidade de greve na Justiça Federal, greve dos magistrados, para cobrar a manutenção do chamado auxílio moradia. Houve enorme repercussão. Eu ouvi de várias fontes da própria Justiça, da Advocacia e do Ministério Público o desconforto com essa situação que está sendo comandada pela Associação dos Magistrados, né, pela Associação dos Magistrados Federais. E há a possibilidade de que a greve não ocorra no estado do Paraná, não é isso, Mark? A Justiça Federal do Paraná não tem nada programado, não há greve programada por aqui, e os juízes decidem se vão parar ou não durante a tarde de hoje, enfim. Mas pelo menos aqui no Fórum de Curitiba, a expectativa é que os juízes não cruzem os braços, não. Parabéns aos juízes. Essa greve, ela é imoral duplamente. Primeiro pela greve, de repassar as costas do jurisdicionado a demora ainda maior na solução de suas demandas. E segundo, brigar por auxílio moradia não tem nenhum cabimento. Já disse e repito, sou totalmente favorável a que se incorpore esse valor aos vencimentos dos magistrados. O auxílio moradia não passa de uma mentira. Ali não tem auxílio moradia. Você usa uma rubrica chamada auxílio moradia para, na verdade, elevar o subsídio dos magistrados, que merecem e devem ganhar mais. E a repercussão na Justiça Federal foi enorme. Os magistrados não devem fazer greve no estado do Paraná. Parabéns aos juízes, se esta for realmente a posição. A nossa produção conversou com a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Mark. Segundo a associação, a mobilização é para chamar a atenção sobre os ataques que os juízes vêm sofrendo e também em defesa da valorização do salário dos magistrados, como explica o presidente da AMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, Paulo da Cunha Boal. Visa basicamente a valorização da carreira da magistratura e do Ministério Público também, em função dos inúmeros ataques que nós temos sofrido. Os juízes brasileiros são extremamente preparados, são trabalhadores, nós somos a magistratura que mais produz no mundo inteiro. Há uma média de 1.700 processos por ano que são proferidas por cada juiz brasileiro. E, ao mesmo tempo, somos criticados por diversos setores da sociedade pelas nossas qualidades. Essa busca maciça hoje para enfraquecimento do judiciário é o movimento que nós estamos fazendo contrário, para dizer à sociedade: o Poder Judiciário brasileiro é tão indigno que não merece ser tratado da forma como tem sido tratado. Principalmente hoje aqui, pelo Congresso Nacional, com 3 ou 4 legislações que querem ferir a independência judicial. Segundo o juiz, a manifestação não é apenas pelo auxílio moradia. Os juízes estão com uma defasagem salarial de 40%. Não se pode esperar que uma categoria que tenha uma depreciação salarial de 40% permaneça completamente inerte. Previsão legal para pagamento do auxílio moradia, a lei orgânica da magistratura prevê essa figura, mas o que nós queremos, o que a magistratura quer, é que haja um tratamento salarial que corresponda ao que diz a Constituição. Nós já chegamos a ficar períodos de 7 anos sem reajuste. Então nós queremos abrir o diálogo na sociedade, não é algo que nós queremos fazer escondido, sabe, nos escaninhos dos poderes. Nós queremos abrir uma discussão sensata, honesta e clara com a sociedade. Em relação à paralisação, ele explica que os juízes que aderirem vão desmarcar as audiências, mas que a população não será prejudicada. Nós não queremos gerar prejuízo à população. Nós não queremos gerar prejuízo àquele que sabemos necessita do amparo da justiça. Tanto que as audiências que eventualmente forem adiadas serão redesignadas para a data mais próxima possível. Nós somos pouco mais de 17 mil juízes para lidar com quase 1 milhão de processos. São raros os juízes que trabalham menos que 10 ou 12 horas por dia. Nós precisamos eliminar essas falsas menções de que o judiciário brasileiro é lerdo. Bom, tudo bem, essa é a fala aí da Associação dos Magistrados do Trabalho. O reclamo, você protestar por melhores condições de vencimentos, não é um direito só dos magistrados, é um direito de todos.
direito de todo mundo, tá tudo bem, tá tudo certo. O que eu vou sublinhar aqui é de que há formas e formas de você buscar o seu direito. E a pior forma que pode restar à magistratura é a greve. É incabível a manifestação. Juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, perdão, gente, por si, sempre terá espaço na mídia pela força da carreira. Não precisa cruzar os braços. Chame entrevista, faça manifestação, use de suas associações para ocupar o espaço do debate público em redes sociais, nos veículos de comunicação social. Ao cruzar os braços, se prejudica o jurisdicionado. Com todo o respeito que eu tenho ao doutor magistrado que nos deu entrevista, Paulo Boal, é o seguinte: há sim uma justiça muito lenta no Brasil, ainda que não seja culpa exclusiva do magistrado, e não é, isso é um fato, da burocracia, tem culpas somadas, mas é lenta demais. Podemos repassar às costas do juiz toda a responsabilidade? Não. Mas se cruzar os braços, estará sim a magistratura atrapalhando ainda mais. Outra coisa, a sociedade entenderá essa greve em defesa do auxílio moradia. E que na real é isso mesmo. E o auxílio moradia é imoral. Eu defendo que ele seja incorporado aos vencimentos. E que se tribute, inclusive, adequadamente. O que hoje não acontece. Os magistrados gozam de enorme credibilidade hoje no Brasil. Este jornal talvez seja, entre todos os programas jornalísticos do Paraná, aquele a exaltar com maior força o trabalho da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Só que quando erra, também a gente aponta o dedo. A greve é um erro. Tá errado. E eu quero dizer que a informação que nos chega é que os juízes federais de Curitiba não vão cruzar os braços. Se isso de fato ocorrer, nós estaremos ainda mais certos de que a nossa justiça aqui do Paraná caminha no sentido reto e certo. Não preciso dizer mais. Tudo que eu já tinha para dizer, eu já disse. Respeito demais o Poder Judiciário. Uso deste microfone para assegurar a livre atuação dos juízes brasileiros. Mas a greve é um absurdo. E é imoral. Espero que não haja. Vamos adiante. 7h33. E os ouvintes, Marcos Souza? Estão participando aqui sobre essa questão da greve dos juízes. O Júnior Arruda participa aqui dizendo que se todo mundo que está com o salário defasado parar, até o rádio vai ficar mudo, brinca o ouvinte aqui. Também tem... Deram risada por quê? Eu não tô rindo nada, só tô falando, não ri, eu só tô achando que tá certo, né? Então, pra mim tá ótimo. Nossa, Fernandinho tá ganhando muito. O ouvinte tem o telefone 8155, não colocou o nome, dizendo que ele acha que os juízes já ganham muito pelo que produzem. Ele diz que tem um processo que dura 14 anos na área civil e que só na Lava Jato que os processos andam rápido, que na opinião dele, na justiça normal, não é assim. Pelo Facebook tem muita gente aqui participando sobre esse e outros temas aqui que nós trazemos ao longo do jornal. Aqui a Jaque Rotava, a Catiane Águia, o Fernandes, o Josué Oliveira, a Vanessa Gutierre, a Dani Cais, o Nilson Oliveira, enfim, o Felipe Zequinal. Muita gente aqui pela live do Facebook nos vendo e nos ouvindo ao vivo, Daniel. Muito bem, a sua participação é sempre importante. Para concorrer ao ingresso do Christian Ralph, tem show desta dupla, uma dupla tradicional aí da música sertaneja pop do Brasil. Tem show no Teatro Positivo. Você quer ir assistir o Christian Ralph, assim, na cara do Christian Ralph? Se não cuidar, leva um cuspe, assim, na hora que o cara estiver cantando. Então você manda o teu WhatsApp para cá no 985045092.
985045092. Denian, duas coisas. Primeiro é o seguinte, separa aí, Fernandinho, vou te complicar aqui no ar, a música tal de Cheiro de Shampoo. Amor de Shampoo, né? Tem muita gente falando dessa música do Christian Ralph. Acha aí, Fernando. Enquanto isso, Denian, tem ouvinte aqui perguntando a sua opinião, final telefone 1673, um assunto importante, sobre essa queda de braço entre o Barroso e o Michel Temer. Agora, a questão do indulto de Natal, né? Como é que você enxerga isso? Na verdade, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele está fora de suas bitolas. Ele está usando do Poder Judiciário para interferir em ato que é exclusivo do presidente da República. Nós podemos concordar ou discordar daquilo que o presidente faz. Mas cada vez que o Judiciário rompe e sai de suas bitolas, extrapola o que se espera de uma relação que seja harmônica, de independência, claro, mas de harmonia entre os poderes. Me parece que o ministro Luiz Roberto Barroso, no afã de seu ativismo judicial, saiu para fora do trilho e está trafegando no trilho do poder executivo. Na queda de braço entre Barroso e Temer, Temer está certo. É a minha opinião. Pronto. Tá aí. Achei a música. Qual é a música do shampoo? Tem muita gente falando essa música, eu fiquei curioso. Solta Que aí a é música essa? do shampoo, vamos ver. É uma... tem bastante introdução aqui. Ixi. Sertanejo é assim, geralmente, né? Será que dá pra tocar no ar, não? Não, tá... Ah, mas é isso aí? Deixa eu passar um pouco, peraí. Ah. Fez muito sucesso, né? Deixa eu ver, nunca ouvi. Pra mim deu, Jake. eu posso falar assim, posso falar uma coisa de música sertaneja? Você me permite, Fernandinho? Pode, ué. Eu vou dizer uma quem coisa sou aqui, eu pra não falar? eu vou dizer uma coisa de verdade. Se a gente fosse fazer uma playlist um pouquinho ampliada, amanhã o Terribas vai nos falar da nossa playlist do amanhã é o Rick Mais lançamento. Notícias. Agora, só pra fazer um parênteses, ficaram muito boas as músicas dos ouvintes, né? Ficaram espetaculares, espetaculares. Agora é o seguinte sobre música sertaneja. Até quem não gosta de música sertaneja vai ter que me dar razão. Evidências não é uma música, é um hino. Que música espetacular é Evidências. Põe aí, Fernando. Acha aí, Fernando. Ô, Denier, até Sabe quem que é o autor de Evidências? Evidências fez sucesso, explodiu no Brasil na voz do Chitãozinho e Chororó. Evidências foi gravada, acho que por quase todo mundo. Mas o autor da música é o José Augusto. Não sabia. Lembra do José Augusto? José Augusto, aham. O José Augusto é um grande compositor. Aguenta Coração. É, agora Aguenta coração. Novela do... E Evidências. Evidências é um hino, essa música é maravilhosa mesmo. Essa daí, ó. Você pôs na voz de quem? Do Chitão? O Chitãozinho Ah, Chororó. o clássico, é. Todo mundo Ó, no carro agora, sabe assim, ó, aí. com o bracinho. E é a primeira essa aqui, ó. Versão. Essa música é linda demais. Você viu que teve o pessoal que cantou lá no show do Foo Fighters em São Paulo? Evidências? Mas, gente, essa é uma grande música. Talvez esteja aí num top 10 das grandes músicas verdadeiramente populares do Brasil. Todo mundo conhece. Uma vez eu vi uma entrevista do José Augusto no programa do Faustão. E ele disse que o produtor, quando ele apresentou essa música pro produtor à época, disse, olha, isso aí não vai fazer sucesso. Essa música é muito ruim. E aí ele mostrou pro Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó disse, dá cá, pra mim. Virou um hino da música sertaneja e da música brasileira. A gente falou lá do Christian Ralph. Eu não gosto de música sertaneja, mas de Evidências eu gosto demais, que é maravilhosa. Mas é boa, e ao vivo é melhor ainda. Eu já tive. É que o Fernandinho ele fica soltando essa parte, em vez de ele entrar no refrão rasgando. Aquilo. Eu tenho que achar aqui. Fica o dia inteiro ouvindo vai. do cara. Agora. Olha lá. Vai, sobe. Já é uma versão mais atual. Disfarçando as evidências. Isso é uma grande música, gente. Isso aí é bom. Se tiver show do Chitãozinho e Chororó, você me arruma um ingresso, Fernandinho? Eu não, eu tenho que pedir pro Requena. Então tá bom. 7h40. E os ouvintes, hein, o seu Marcos Souza? Estão participando aqui.
Fernandinho, só dá o som na live de novo, explicar para os ouvintes que estão reclamando aqui. Exato. Quando toca música, nós não podemos colocar na live, que o Facebook bloqueia. O Facebook tem várias travas, vários filtros. Isso mesmo. Daí quando passa a música comercial, como tem a questão do direito autoral e tal, o Facebook trava. A gente tira do ar, então fica mudo. E o grande senão... motivo é porque daí quem não conseguiu, né, assistir o jornal em tempo real pode assistir depois pelo Face. E aí, se deixar tocar música, daí o Facebook derruba a live. Então, Mas é chato esse tal de Facebook também, hein? Que mala! O Mark Zuckerberg vai escutar e vai tirar nós do ar também, Daniel. Porque tá assim agora, o Facebook tá cheio de trava, mudou o algoritmo, tá ficando cada vez pior. E outra, o Twitter também tem enchido bastante o saco. Sabe que o Twitter persegue aquele perfil, é um dos perfis mais legais das redes sociais no Brasil, do Joaquim Teixeira. Esse aí é muito legal. O Joaquim Teixeira. E o Joaquim Teixeira, ele faz uma leitura engraçadíssima de um politicamente incorreto o tempo todo. Ele é um personagem. É um personagem das redes sociais. Ele faz humor, ele tira sarro, ele, por exemplo, ele falou do Feliz Dia da Mulher com a foto do Pablo Vittar. Então ele faz a intervenção no Rio, lembra que ele fez um post? Pra quem entrar o exército, vai o Caetano Veloso. Assim, ele resolve no peito. Então o Joaquim Teixeira faz faz bom. toda essa brincadeira nas redes sociais, e não é que agora o Twitter resolveu bloquear os perfis do Joaquim Teixeira, dizendo que ele propaga discurso do ódio. O mimimi, né? É um mimimi. Ontem eu li no Twitter, vou dizer um negócio, tem um tipo que a gente não pode mexer, que é protetor dos animais. Os protetores dos animais ficam bravos assim, eles fazem um fuá. Fazem uma barulheira, mas eu vou dizer, vocês sabiam que tem um movimento para que se pare de chamar o animal de eu sou o dono do cachorro? Que não é para tratar o animal com propriedade? Como assim? Ué? É para tratar assim, que como o animal ele não é uma coisa para você ser dono, você passaria a ser chamado como o tutor do animal. O cachorro teria um tutor, por exemplo. E não mais um dono. Por favor. Isso aí é o auge do ápice, do teto, do pico do mimimi. É bem estranho isso, hein? Né? É tipo não poder falar que a filha é princesa. Não pode, que a filha é princesa e o cachorro não tem dono. O cachorro tem tutor. Então eu não vou falar nada. E eu que tenho 7, como que eu faço? Você é tutor de 7. E a gente vai caminhar no sentido que daqui a pouco a gente vai ter que tratar o cachorro, o gato, como filho. Tem muita gente que fala, e eu acho lindo. A Júlia, por exemplo, a Camomila, a cachorrinha da minha filha Júlia. Coisa mais linda. E ela é louca por mim. Ela me vê, ela fica enlouquecida. A Camomila é da Júlia. E a Júlia, ela trata a Camomila como filhinha dela. E é a coisa mais linda, e é assim que tem que ser. Mas, gente, é uma relação de afeto que a gente tem com os bichinhos. E é de verdade. Agora, querer impor que você não pode tratar o cachorro como seu, porque ele não é sua propriedade, e você não passa de um tutor do animal, aí a gente rompe tudo, né? Daqui a pouco a gente vai começar a discutir os direitos humanos dos animais, os direitos fundamentais, o mínimo existencial. Mas já tem essa discussão já. Os direitos humanos dos animais. Tem faculdade de direito que lecionam a disciplina Direito dos Animais, inclusive. Existe isso, tá aqui em Curitiba. Já tem, Deninha? Não é a que eu dou aula, felizmente. É na tua, Mark? É, faculdade tradicional da cidade aí. Tem Direitos dos Animais, uma eletiva lá, o pessoal fica estudando essas coisas aí, enfim. Tá bom. Eu preferia que fosse dentro de onde deveria se estudar, o direito ambiental. Ué. Sim, um braço do ambiental. Tá dentro do direito ambiental. Mas tudo bem. É do jogo, eu não vou provocar. Não tô provocando. Alô, protetores dos animais, eu não estou provocando. Sou louco por animais, adoro, não venho querer me carimbar nada aqui. Só tô dizendo que é o discurso do mimimi. E é. É que tem tantos temas antes, né? Desse para ser discutido, né? E entrar nisso. Questão do animal abandonado, por exemplo. Exato, é isso que eu ia falar. É uma questão de saúde pública. Castramento. Antes de tudo, quantas e quantas vezes a gente viu protetores dos animais incomodadíssimos e revoltados quando se usa o animal em pesquisa para medicamentos, por exemplo.
Poxa, tá castigando o animal. Mas você vai fazer o quê? A pesquisa em determinados medicamentos, em determinadas fases da pesquisa, você usa a cobaia. E tem que ser. Você justamente usa da cobaia para que você possa promover a saúde humana. A dignidade é da pessoa humana. Eu adoro bicho, mas bicho é bicho, gente é gente. Bicho é bicho, gente é gente. Os direitos humanos são dos humanos. Os direitos dos animais são os direitos dos animais, dentro da esfera do direito ambiental. Quando a gente começa a tratar tudo como a mesma coisa, a gente dá uma distorção que só funciona dentro de determinado espectro de quem pensa que é tudo igual. Por isso que tem gente abraçando árvore e aplaudindo o pôr do sol. Né? Denis, e as coisas são como elas são. Se eu vou lá e compro um cachorro, que custa às vezes 2, 3, 5 mil reais um filhote, dependendo da raça, eu comprei, eu sou dono, ué. Agora tem que ter um eufemismo pra dizer, ai, não sou dono, eu sou um tutor, eu fui lá e comprei, o que eu compro eu sou dono. E é assim, a vida segue. E quem quiser comprar, por exemplo, o triplex do Guarujá, o preço inicial do triplex é de 2.200.000 reais. Olha só, os lances poderão ser dados pela internet até o dia 15 de maio, às 2h. Se não houver interessados, haverá um segundo leilão no dia 22, quando o triplex poderá ser arrematado com até 20% de desconto. Denian, o seu lance vai ser no primeiro ou no segundo leilão? No primeiro, eu quero morar no triplex do Guarujá. Olha, Cal, para quem se interessou, segundo o laudo da Justiça, o imóvel tem uma área privativa de 215 metros quadrados, 3 quartos, suíte, armários planejados, churrasqueira, piscina e até um elevador privativo. Tudo isso de frente para uma das praias mais valorizadas do litoral paulista. O apartamento, lembrando ao ouvinte, é o alvo central do processo que pode levar o ex-presidente Lula à prisão. Segundo o Ministério Público Federal, a construtora OAS reservou e reformou o triplex como pagamento de propina em troca de contratos com a Petrobras. O juiz Sérgio Moro determinou que o dinheiro arrecadado fique guardado em uma conta judicial e, no fim do processo, o valor deve retornar aos cofres da Petrobras. Moro condenou Lula, neste caso, a 9 anos de prisão, mas o Tribunal Regional de Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias agora vai falar de saúde na Jovem Pan. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Doutora Flávia, muito bom dia. Bom dia, né? A gente tem falado bastante aqui sobre a questão do emagrecimento. Tem pergunta que chega toda hora e a gente reservou para falar hoje sobre isso. Os famosos remédios para emagrecer. Tem um monte de tipo de remédio e eu queria ouvir de uma médica se esses remédios são aconselháveis ou não. Doutora. Então, Daniel, existem realmente várias categorias de medicamentos e isso é muito individualizado e vai depender muito de cada caso. A medicação é indicada quando dieta mais atividade física acaba não dando o resultado da perda de peso esperada. Então, antes da pessoa já querer perder 2, 3 quilos com a medicação, é importante que ela entre num regime de emagrecimento e também faça atividade física. Porque todos os medicamentos acabam tendo um tipo de efeitos colaterais, né? Então, existem várias categorias de medicamento. Os mais antigos são aqueles à base de anfetaminas, como Femproporex, Anfepramona, que havia sido proibido e agora uma liminar acabou liberando, mas ainda está uma Isso deixa todo mundo loucão, doutora? Exato, ele estimula o sistema nervoso central. Porque o anfetamina, o cara fica ligado no 220. Ele fica ligado, ele perde o apetite, ele perde até um pouco o paladar, e com isso ele perde a fome, mas ele fica muito agitado, com insônia e muitas vezes com efeito rebote importante. Porque a pessoa... Fernandinho, esse aí a gente não pode tomar, Fernandinho. Não, né? A gente já tá nos... A gente dá com a cabeça no teto. E essas medicações acabam muitas vezes sendo associadas a diuréticos, a hormônios, então tem que ter muito cuidado com o tipo de medicação que se usa, né? E aquele remédio que fez um sucesso louco, aquele Sibutramina e esses desse tipo? A Sibutramina, ela não é uma anfetamina, mas ela tem uma ação
para diminuir a fome e para aumentar, ela age no cérebro para aumentar a sensação de saciedade, ou seja, a pessoa come, mas tem menos fome, ela se sacia mais rápido. É uma medicação que hoje é liberada, só com receituário especial, mas que também tem que ter o seu cuidado. E também não adianta tomar o remédio e não mudar o hábito de vida, certo? E tem pessoas que têm algumas restrições, então é importante que a pessoa faça um exame antes, se ela não tem nenhum tipo de alteração cardíaca, se ela não tem nenhum tipo de condição no fígado, nos rins, que impeça que ela use essa medicação. Doutora, e tem algum remédio, assim, que seja o remédio mais moderno, assim? O que tem de mais moderno hoje e que contribui aí para a questão da perda de peso? Existe uma outra medicação parecida com a sibutramina, que parece que tem menos efeitos colaterais, que chama lorcacerina, que chama Belvic no nome comercial, mas também tem que ter a receita, que é parecido com a sibutramina, e hoje as pessoas estão prescrevendo e usando bastante aquelas injeções que inicialmente era para diabetes, tipo Victoza ou Saxenda, que na verdade age numa substância, num hormônio dentro do nosso intestino. Então é como se ele mostrasse ao cérebro, o intestino libera uma substância que mostra que a gente está satisfeito, que a gente foi alimentado. Então isso faz com que o cérebro mande mensagem que a gente não está mais com fome. Doutora, e pra gente encerrar, tem um monte de gente que de repente, a pessoa tinha um corpo normal e de repente virou um armário. Sim. Braço, barriga, tanquinho. E o cara chega a assustar, ô louco, emagreceu e virou um touro. Preciso disso. Isso não acontece sem muito esforço de dieta e de exercício físico. Não. E tem gente que fica se aplicando um monte de medicamento para ganhar massa muscular e tudo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não existe nenhum tipo de emagrecimento e de ganho de massa muscular rápido. É um processo que envolve mudança de hábito de vida, alimentação correta e um acompanhamento médico bem sério. Essas pessoas geralmente usam anabolizantes, usam insulina, hormônio de crescimento e, infelizmente, muitas vezes, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, o que traz um risco enorme, tanto de câncer quanto de problemas cardíacos e de efeito rebote, né? Doutora, rapidinho, uma pergunta aqui do ouvinte. O Edenilson, no bairro Tanguá, pergunta sobre a dieta HCG. O que a senhora acha disso? A dieta HCG pode ser usada, sim, uma dieta que usa um hormônio que existe na gravidez e que mobiliza a gordura das células para a corrente sanguínea. É uma dieta que tem que ser feita com bastante critério, porque é uma dieta de muito baixa caloria, de 500 calorias por dia, mas que promove um emagrecimento bom, desde que a pessoa cumpra certinho e que esteja bem de saúde, que não tem nenhuma contraindicação, né? Bom, se for caso de medicamento, então eu vou resumir o que disse a doutora Flávia Ode. Não dá para tomar por conta, em nenhuma hipótese. Automedicação. Precisa ir no médico, fazer exame antes, para ver se tem condições de tomar o medicamento. E aí sim, se houver a indicação, ingerir o medicamento, ainda mais esses aí que é de injeção, que o cara se injeta e fica todo loucão. Porque depois o estrago tá feito, né, doutora? O efeito doutora? colateral é muito grave, podendo ter até risco de vida. Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrigado. Ótima entrevista hoje. Obrigada a você. Mark Souza, valeu. Quem ganhou o ingresso para o Christian Ralph, Mark Souza? Vamos lá, quem faturou o par de ingressos é a Loreane, de Rio Branco do Sul. Ela que contou aqui a historinha dela, disse que ela já tentou ir várias vezes no show, nunca conseguiu, e agora então vai por conta da Jovem Pan, tudo na faixa. Mark ganhou essa ouvinte. Como é que ela faz para buscar o ingresso, Fernandinho? Só retirar aqui. Não, calma que daí daqui a pouquinho a produção fala com ela. Tranquilo. A produção vai entrar em contato, que chique. Então tá bom, valeu, pessoal. Rapidinho aqui registrar um ouvinte que eles falaram muito sobre essa questão do triplex aqui, quem quer comprar o triplex Tem gente ou não. que não quer nem de graça. Mas o Murilo, nosso ouvinte, foi sagaz aqui. Ele disse que quer comprar o triplex e alugar para algum juiz. É um investimento bom, né? Isso. Com esse auxílio de moradia deles. 4.300, tá bonito. Valeu, gente. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Nós nos falaremos amanhã aqui no nosso Rick Mais Notícias. Tchau, tchau.